Olá, estamos começando o programa Descomplicando a Vida, aqui na TV Mundo Maior. Você acha a sua vida muito complicada? Ou você é descomplicado? Quando a vida é complicada, as coisas fluem mais ou menos? Como que você percebe isso em sua vida? O que é complicação? Primeiro vamos definir a palavra. É tornar-se confuso, intricado, embaraçado. Você veja, quando nós estamos num estado pessoal perturbado, por exemplo, uma gripe muito forte, ou estamos muito chateados com algum problema que não foi resolvido, a nossa capacidade de enfrentar os acontecimentos fica mais empobrecido. Por quê? Aquela confusão pessoal faz com que a pessoa não consiga acessar os recursos pessoais, cognitivos, emocionais, para poder resolver ou dar continuidade aos seus afazeres. Então, a descomplicação é uma coisa boa que pode facilitar a nossa vida. Algumas pessoas acham que elas já são complicadas por natureza. Outras acham que a vida é complicada. O que você pensa a respeito? A sua vida é muito complicada? Você percebe se as suas ações, o seu modo de pensar, os seus comportamentos, o modo como você se relaciona com as pessoas é complicado? É difícil? Você é cheio de exigências, muito meticuloso, muito detalhista? Então, isto pode fazer com que o fluxo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, fiquem um pouquinho alterado. E aí as coisas não correm como nós gostaríamos. Você acha, então, que você é complicado ou é a vida? Né? Porque algumas pessoas logo dizem e acham que são objetivas. Não, o mundo é complicado. Não dá para se viver nesta sociedade conturbada, cheio de problemas, diferenças, discriminação. Bom, sim, a sociedade tem isso. Mas tem pessoas que conseguem conviver com estas situações sem se adoecer, sem se afetar. Quer dizer que elas são frias, insensíveis ao que está acontecendo? Não, não é bem assim. A ideia do Jung de individuação é que a pessoa madura, ela consegue se relacionar com a sociedade de forma equilibrada, diferente daquela que está cheia de confusões, que ela vê perseguição em tudo, ela vê maldade nos outros, a priori, né, a prioristicamente, ela já acha que as pessoas estão perseguindo, querem o seu mal, etc. Portanto, depende muito do estado interior da pessoa de estar equilibrado ou harmônico para ela enxergar a sociedade mais fidedignamente, mais clara, do jeito que é, em vez de enxergar com os seus tormentos pessoais. É o que a psicologia vai chamar de transferência ou projeção. Então, essa é apenas uma reflexão em torno da complicação que nós geramos em nossa vida para poder discorrer o assunto que nós vamos tratar hoje. Nos próximos 12 programas, nós vamos falar de autoestima. Por quê? Porque quando a pessoa está bem consigo mesmo, ela está com a sua autoestima elevada, equilibrada, ela consegue levar a sua vida do jeito que ela quer, né? De forma equilibrada, decidida, diferente daquelas pessoas que elas parecem um joguete social. Como elas estão para baixo, elas não confiam em si mesmas, nas suas ideias, no que elas sentem, naquilo que elas falam com os outros, né? Então, elas sempre estão se monitorando de forma negativa, tendo, então, um comportamento existencial aquém daquilo que ela poderia realizar. E a autoestima é um ingrediente muito importante para que a pessoa se sinta bem consigo mesmo e com a sua existência. Bem, você já pensou em autoestima? Já leu alguma coisa? Já fez algum curso? Você acha que a sua autoestima é elevada ou baixa? Primeiro vamos começar com a definição de uma psicóloga chamada Dorothy Bridges. Ela vai dizer o seguinte: a autoestima é a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma. Então, veja bem, o que você sente em relação a si mesmo? Outra parte da definição
é o juízo geral que a pessoa faz de si mesma. O que é o juízo? É um julgamento, é um ajuizamento, né? Então, veja, entra aí o fator emocional, o que a pessoa sente sobre si mesmo e como ela se avalia. Porque olha que interessante, uma pessoa ela pode se avaliar positivamente. Eu sou competente, eu tenho uma formação que eu gostaria de ter, o meu emprego, tenho um relacionamento bom. Ela tem, assim, as condições que podem favorecer a autoestima. Mas, apesar disso, ela se sente desqualificada, sem importância. Então, a proposta da Dorothy Bridges é que a pessoa tenha bons pensamentos sobre si mesma, uma avaliação positiva e sentimentos de adequação. Depois ela diz, é um sentimento calmo de autorrespeito, um sentimento do próprio valor. Olha, o autorrespeito, a pessoa sabe se relacionar de modo a não deixar os outros agredi-la, não é? E também o reconhecimento do valor pessoal. Você percebe este ajuizamento em si mesmo positivo? Você tem um sentimento custoso sobre você? Você se sente bem consigo mesmo? Ou fica toda hora se colocando para baixo? Isso vai caracterizar um pouco a sua autoestima, como você se trata. É interessante, não é? Às vezes nós tratamos muito mais bem as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, queremos ser simpáticos, solícitos, bacana, e nos colocamos lá para baixo. Nos deixamos em segundo lugar. Nós queremos compreender tudo que os outros fazem, né? Para ser amigão. E nós não compreendemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, como se fôssemos perfeitos e tivéssemos que acertar sempre. Será que é assim? Então, nós vamos lembrar aí da proposta de Jesus que fala amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu consiga amar o próximo, eu tenho que aprender a me amar. Quando eu me amo, eu me respeito, eu me dou bem comigo mesmo, eu vou saber lidar com o outro de forma mais clara. Porque senão, se eu não me dou bem comigo, eu vou dar para o outro os meus tormentos, as minhas dificuldades. Você aguarda um pouquinho que nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta do Descomplicando a Vida, hoje falando sobre autoestima. A psicóloga Dorothy Bridges, ela diz que a autoestima se compõe de duas necessidades básicas. Primeira, eu posso ser amado. Eu sou importante e tenho valor porque existo. Você acredita? Você acha que pode ser amado? Que você tem importância porque existe? Ou você tem importância só quando você tem os requisitos que a sociedade acha importante para ser uma pessoa bem-sucedida ou vitoriosa, não é? Ou seja, é aquela pessoa que consome bastante, que tem tudo aquilo que a sociedade elege como importante e que não necessariamente vai fazer a pessoa gostar de si mesma. A segunda condição que ela coloca é eu tenho valor. Posso dirigir a mim mesmo e meu ambiente com competência. Sei que tenho alguma coisa a oferecer aos outros. O indivíduo sente interiormente essa competência, essa capacidade de ajudar os outros, de fazer as suas coisas, não é? Não fica um julgamento interno de desvalia, de falta de importância. Tem pessoa que fica a todo momento repetindo isso na sua cabeça. Para com isso. Você precisa aprender a se respeitar, a reconhecer que você pode ser amado e tem o seu valor pessoal, não é? Nós não precisamos ser igual aos outros para ter valor. O valor está na nossa essência, porque nós somos centelhas divinas. Agora, o psicólogo Nathaniel Branden, que também é um bambambam da autoestima, ele vai falar o seguinte: o nível de nossa autoestima tem profundas consequências em todos os aspectos de nossa existência. Como atuar em nosso local de trabalho vai depender dessa autoestima. Como lidar com as pessoas, até onde podemos chegar
em termos de realização profissional ou como pessoa, não é? Quanto podemos realizar socialmente ou pessoalmente, e também no domínio pessoal vai dizer ele, por quem provavelmente nos apaixonaremos, como interagimos com o cônjuge, os filhos e amigos. Então veja bem, tanto na área das realizações profissionais, não é, como pessoal, dependendo dessa autoestima, nós vamos ter uma relação boa ou ruim. O indivíduo que está bem consigo mesmo, que se ama, que se respeita, no ambiente de trabalho, ele vai saber interagir com as pessoas. Ele não vai se desqualificar, se colocar para baixo. Quando um grupo está conversando, ele não vai ficar excluído com medo de colocar a sua ideia, achando que não tem valor. Ele expõe. Ele não precisa ser expert, saber de tudo para expressar as suas ideias. Se eu estiver no meio de amigos que eles estão falando de matemática, eu não vou falar de matemática porque eu não sei. Mas isso também não faz com que eu me sinta menos importante, porque eu não sou obrigado a conhecer matemática e não tenho interesse e não vou estudar matemática. Eu estudo a área de humanas, isso me interessa, mas eu não preciso me sentir inferior. Então vamos pensar nisso. Na área profissional, na área pessoal também. Então você imagina, o indivíduo que se sente sem importância, com sentimento de inferioridade, ele vai se relacionar com quem? Com pessoas que não dão valor para ele, que o desrespeitam como pessoa, que coloca ele sempre em segundo plano, que tem ele apenas para atender os seus interesses. Então, a pessoa não consegue se defender, não consegue exigir o seu espaço, porque ela sempre se coloca lá embaixo, porque ela acha que não merece pessoas legais, né? Todo mundo é melhor do que ele. Então, ele vai pegar pessoas mais desequilibradas do que ele mesmo, porque aí ele acha que consegue se relacionar bem. Muito bem. Qual é a base da autoestima, segundo o Branden? Ele diz o seguinte, há um contínuo fluxo de efeitos recíprocos entre nossas ações no mundo e a nossa autoestima. Vou explicar. Então, veja bem, o nível de nossa autoestima influencia os nossos atos. E a maneira como agimos influencia o nível de nossa autoestima. Eu vou dissecar ainda mais a situação. Veja bem, a autoestima que nós temos, né, como nos amamos, como nos respeitamos, vai refletir em nosso comportamento. Do mesmo modo, o nosso comportamento vai refletir em nossa autoestima. Então, há um fluxo contínuo entre o que sentimos e o fazemos. Então, você veja, uma pessoa que tem a autoestima baixa, o comportamento dela vai ser comprometedor para a sua autoestima. Ela vai atuar sempre num subnível daquilo que poderia fazer. E esse comportamento, né, abaixo do que é possível fazer, vai voltar para o indivíduo em forma de feedback, né, desqualificando ele mais ainda. Então, olha, é importante nós confiarmos em nós, termos uma autoestima legal para ter ações, comportamentos bons, legais, equilibrados, e eles vão retornar reforçando a autoestima que temos por nós mesmos, né? Algo importante a refletir também sobre a autoestima é que os outros, né, o que eles pensam sobre nós, não vai afetar a nossa autoestima quando nós estamos bem conosco. A pessoa neurótica, ela se preocupa muito com o que os outros falam dela. Qualquer coisinha, né? Qualquer falta de cuidado com o outro, o neurótico já fica muito sensível, acha que está sendo colocado de lado, que ninguém gosta dele, que ninguém respeita. A pessoa que tem autoestima legal, ela não vai se afetar. Os outros podem falar mal dela, ela sabe se avaliar. Ela não depende da avaliação negativa, pessimista dos outros para ela se dar valor. Por quê? Porque ela sabe quem ela é, não é? Ela não depende do aplauso dos outros, dos favores dos outros neuróticos, para que ela se sinta bem. Ela está bem consigo mesmo porque ela é um ser pensante, vivente, que está aqui interagindo com o mundo, não é? E o seu valor não está na dependência de que alguém lhe faça um favor, aplauda suas ações, reconheça os seus valores.
Porque muitas vezes nós somos reconhecidos pelos nossos conhecimentos, valores, e mesmo assim nos sentimos mal. Então não é o reconhecimento do outro que torna a pessoa com autoestima elevada, é o que o próprio indivíduo pensa de si mesmo. Agora, é claro que quando tem uma relação construtiva, nutritiva, onde nós aprendemos uns com os outros, o feedback positivo do outro é legal, não é? Serve de incentivo, de validação daquilo que o indivíduo já sabe de si mesmo. Mas ele não fica mendigando que o outro reconheça o seu valor. Quando nós fazemos isso, nós ficamos na dependência. Sempre vai ter que aparecer alguém para nos aprovar, para dizer que somos importantes e, por conta disso, nós não vamos caminhar com as nossas próprias pernas, e sim com as pernas dos outros. Vamos a mais um intervalo e já voltamos. Estamos de volta. E você, está descomplicando a vida? Está ficando mais fácil? É o nosso objetivo. Você veja bem, nós estamos aqui reencarnados para evoluir. Algumas pessoas estão crentes que elas estão aqui para sofrer e não aprendem a cuidar de si. Ela acha que o sofrimento por si só já vai fazer tudo, né? Já vai renovar, modificar, aperfeiçoar. Mas como assim? O sofrimento pode aparecer como consequência do passado, do presente, mas nós temos um compromisso com a melhora pessoal. Como estamos cuidando de nós mesmos? Não é? Nós procuramos vencer as limitações pessoais, as dificuldades que no dia a dia dificulta a nossa caminhada existencial. Algumas pessoas, infelizmente, estão acostumadas com o seu sofrimento, com os seus limites e acham que a vida é assim. E poderiam melhorar. Basta que ela se preocupe consigo mesma. Mas algumas pessoas, até por conta de deformações, interpretações erradas da religião, acham que é muito feio cuidar de si. É egoísmo. Volto à frase que eu citei anteriormente de Jesus. Ele propõe que amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, como que fica? Se eu acho que é feio cuidar de mim mesmo, então quer dizer que eu vou ser um santo, sendo uma pessoa desequilibrada, cheio de conflitos, sofrendo o tempo todo? Não, a ideia não é essa. Então, quando falamos aqui de descomplicar a vida, e o nosso primeiro tema é autoestima, é o apreço que temos por nós mesmos, o valor que damos às nossas realizações, à pessoa que somos, não é? E continuando aqui, a colocação do Nathaniel Branden, que é um psicólogo, ele diz o seguinte: a tragédia da vida de muitas pessoas é que procuram pela autoestima em todos os lugares, menos dentro delas, e por isso fracassam. Por exemplo, a pessoa quer ter uma autoestima legal, então ela vai fazer uma viagem, vai fazer um curso, junta dinheiro, compra um carro novo, uma casa nova, são conquistas interiores. Não tem nenhum problema a pessoa ir atrás das suas conquistas, dos seus ideais. No entanto, ela não deve se tornar escrava dessas buscas e também não achar que serão elas, estas conquistas, que vão trazer autoestima. Porque está cheio de pessoas, nós vemos isso no consultório, que elas têm muitas conquistas, consomem bastante e são vazias, estão doentes, a vida não tem sentido para elas. Então, nós não devemos buscar esta autoestima lá fora, mas sim dentro de nós, não é? É o valor pessoal. Depois diz ele, quando começamos a entender a autoestima dessa maneira, que não está lá fora, avaliaremos a tolice de acreditar que se conseguirmos causar uma impressão positiva nos outros, então faremos um bom juízo de nós mesmos. Olha só que falta de bom senso, né? De racionalidade. Algumas pessoas querem mostrar a sua aparência, aquilo que a gente chama de persona ou papel social, como sendo de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vencedora. Então, ela está expressando esta persona como vencedora, como se isso fosse trazer autoestima.
Então, veja, todo mundo pode reconhecer, nossa, olha, realmente essa pessoa tem uma série de títulos, ela é muito inteligente, ela tem grandes conquistas, mas todo esse reconhecimento do outro não vai causar no mundo interior do indivíduo, na sua subjetividade, contentamento, um prazer duradouro, vai ser uma coisa fugidia. E aí o que acontece? Aí o indivíduo ele se torna dependente, escravo do elogio dos outros para se sentir bem. Então aí nós vemos que é uma autoestima furada, errada, equivocada. Não é uma autoestima, não é? É uma dependência que ele tem dos outros. Quando a pessoa conquista a autoestima interna, que ele se sente bem consigo mesmo, possa ele ser um vencedor ou não, do ponto de vista social, ele se sente bem, não é? Porque ele é uma pessoa e está fazendo aquilo que é possível fazer na sociedade. Então, ela vai se sentir bem, não depender dos outros e vai cada vez mais melhorando a sua autoestima. Por quê? À medida que ele vai confiando em si mesmo, ele vai tendo comportamentos mais acertados. Esses comportamentos acertados fazem ele ter conquistas mais significativas para a sua vida. E aí ele também, com essa autoestima legal, ele pode fazer aquilo que Joana de Ângeles fala, de buscar atender às suas necessidades reais e não às necessidades falsas que a sociedade propõe. A necessidade falsa é o indivíduo coloca na cabeça que ele tem que ter um carro novo, que ele tem que fazer uma viagem, porque se ele não conseguir isso, ele vai ser infeliz. É necessidade falsa. Se ele não conseguir isso, ele não precisa ser infeliz. Agora, buscar as necessidades reais são aquelas que fazem a pessoa crescer. Então, é ele cuidar do seu psiquismo, das suas ideias, através das leituras, dos cursos, é ele disciplinar as suas emoções, né? Ele ser equilibrado emocionalmente, é cuidar do seu corpo, ter uma boa saúde, porque este corpo é uma bênção para a sua existência, que é a nossa reencarnação, é o empréstimo que recebemos da divindade, para que possamos aprender, possamos evoluir aqui no planeta. Então, o corpo não pode ser desprezado. Não é? Que muitas pessoas, a fim de ter uma espiritualidade elevada, eles negam o corpo. Como assim? Nós vamos precisar do corpo em várias existências. Se você machuca, se você fere e lesa o seu corpo físico, ele vai lesar o perispírito, que é o corpo espiritual. Na próxima existência, o indivíduo vem lesado, vem com deficiências, dificuldades, por causa dos abusos que ele praticou na vida anterior. Então, vamos aprender a ter um respeito pela vida, não é? E isso não quer dizer cara fechada, uma pessoa que não tem alegria, que tem que ficar triste, como as religiões pregavam no passado. Não é nada disso. É cuidar da gente, é ter autoestima, é ter relacionamentos bons com as pessoas, é perguntarmos valores com os nossos conhecidos, parentes, etc. É assim que nós vamos crescendo, melhorando como pessoas e, portanto, podemos aproveitar melhor a nossa estada aqui no planeta, chegando na vida espiritual em condições melhores. Bem, o programa chegou ao fim, mas na próxima semana vamos estar de volta. Você pode mandar perguntas para o programa no e-mail descomplicando@tvmundomaior.com.br ou pode entrar no site www.tvmundomaior.com.br. Faça a sua pergunta sobre autoestima, sobre como você se trata, como que você está na sua existência, para nós podermos aclarar ainda mais esse assunto tão palpitante. Até o próximo encontro.